Por esse aspecto aí que você está falando, eu percebo assim, é, o centro espírita virou um comércio. No seguinte aspecto, você vai lá, adquire um produto e ele foi invadido pelas, ao invés dele pautar as atitudes, pensamento, etc e tal, ele trouxe para dentro as outras questões mundanas, né? Então, por exemplo, quando você diz que naquela 1 hora e meia ali você vai ter acesso a um determinado assunto, etc e tal, e aquilo já te torna espírita, seria como você ir numa loja de doce, comprar uma porção de balas e sair experimentando, né? Você adquiriu aquele direito. E, no meu modo de ver, de novo, tem um erro de princípio aí, que é o seguinte: a religião, ela não tem que se igualar aos outros elementos da sociedade. Pelo contrário, ela é um momento de reclusão, de reflexão, de alinhamento das suas necessidades mais íntimas, né? Então, quando você permite essa invasão de propósito, naturalmente você avacalhou o princípio, né? Então, até pensando filosoficamente, assim, a gente vive num tempo em que a gente só valoriza o resultado, né? Fruto da maldita política de meritocracia, que de meritocracia não existe nada. Para acreditar, Oi? não pelo saber. Para dar crédito, né? E não pelo saber. Exatamente. Então, assim, a religião existe justamente para você aprender, para você descobrir, para você interpretar, para você entender, para você compreender aspectos da vida que não são pagos no Pix. Na pandemia, qual que era a grande questão do espiritismo? Era por que a pandemia chegou, quando que ela ia acabar e o que aconteceu, por que fulano morreu de Covid e para onde ele foi. Essas eram as questões as questões que a doutrina perseguiu, a doutrina não, né? O movimento espírita perseguiu para responder, né, essas 4 questões. E você não via nenhum direcionamento voltado ao consolo. Era só, a perseguição era para responder essas 4 perguntas. O que veio, quando ia acabar, por que fulano morreu e se ele morreu, para onde ele foi. Não, tem uma quinta pergunta. E se a Terra vai virar planeta de regeneração depois? Uma quinta. Tinha essa quinta. Isso era para quem já está num grau maior de delírio, né? Desculpa, foi mal. Porque a questão do planeta de regeneração, eu te falo que é o delírio maior, porque, olha, quem passar pela pandemia já está credenciado para a regeneração. Não vai acontecer mais nada, né? Olha que absurdo. Isso não é espiritismo, gente. Isso não é espiritismo. É sinal que tem muito, muito por fazer ainda, né, Jairson? Porque, assim, se a gente é obrigado a voltar ao princípio, à página 1, à Gênese, ao livro dos Espíritos, ao livro dos Médiuns, a obras póstumas, Céu e inferno. Céu e Inferno, significa que a gente não avançou muito, né? Total. E tem mais um agravante ainda, eu acho, que assim, eu sempre costumo fazer um paralelo entre culpa e responsabilidade, por exemplo.
Então, isso vale para a maioria dos aspectos da vida, mas vamos supor que você está com um problema dentro da sua empresa. E, sei lá, entregaram alguma coisa errada, o cliente deixou de pagar, qualquer coisa. A tendência natural que eu percebo das pessoas que são envolvidas no assunto é encontrar quem errou, quem é o culpado. E a primeira, quando eu penso em situações assim, especialmente de erro, né, em que algo que não deveria ter acontecido aconteceu, a primeira imagem que me vem à cabeça é do Ayrton Senna, quando teve um acidente com um amigo dele lá, todo mundo desesperado, porque o menino virou, o carro bateu, não sei o que lá. O que ele fez? Foi lá e apertou o botão para desligar o combustível, para desligar o motor. E qual era o princípio? Qual era o principal perigo ali? Era do carro pegar fogo com um cara lá dentro. Então, o Ayrton Senna foi o único que chegou lá e, puf, desligou o motor. Entende? Na hora do acidente, na hora do problema, pouco importa quem causou, quem está errado, de quem era preferencial, quem deveria ter mandado o e-mail, quem fez a cobrança, pouco importa. Resolva o problema e depois você vai descobrir aonde está o erro, onde é o processo, o que precisa mudar, etc. e tal. E as pessoas têm muito isso, né? Mas quem? Isso aconteceu por quê? Quem é o responsável? É o caso do Covid. Ah, o Covid aconteceu, o que vai acontecer comigo agora? Quem é? Para onde eu vou? Cara, no meio do furacão, não dá para entender. E nesse ponto eu sou bastante condescendente, porque sejam políticos de primeira linha, seja o Zé da Esquina, ninguém estava entendendo direito o que estava acontecendo. Precisou de um tempo até falar assim, ah, tá, entendi o que aconteceu. Porque é um negócio que ainda não tinha acontecido em larga escala como aconteceu. Que de longe era o papel da doutrina, né, das pessoas que representam a doutrina, ficar explicando por que aconteceu, para onde veio, de onde veio, qual que era o papel, né, que a gente aprende desde o início. É o consolo, é o acolhimento, isso não teve. Né? Outra coisa que está acontecendo... Não teve, não tem. Que está acabando com o movimento espírita é o isolamento. Eu não estou falando do isolamento, esse isolamento em que a gente foi condicionado a fazer pela pandemia. É o isolamento dos centros. Não está tendo mais comunicação entre os centros, né? As pessoas não se reúnem mais para trocar experiência, para trocar ideias, para trocar estudo. Não está acontecendo isso. O meu centro anda. Né? O meu centro anda e acabou. Olha que outro absurdo que está acontecendo é esse isolamento. Né? Eu não preciso de federação, eu não preciso de use, eu não preciso de encontro, eu não preciso de nada. Ah, isso é bobeira, né? Porque isso vai gerar o quê? Realmente, no estado atual, as pessoas se reúnem justamente de forma errônea. Só que se tem pessoas com objetivo, ela vai querer trocar experiência com outro centro. Ela vai querer trocar experiência com outras pessoas. Sem som, Carla. Você esqueceu que a nossa casa está 10 anos à frente das outras, então as outras não têm condições de entender a nossa casa. A gente tem que ouvir esse absurdo também, né? É complicado, gente. Foi falado para a gente que a nossa casa, a Casa de Solidariedade, ela está há 10 anos à frente das outras casas espíritas. Então, eles não participam de outros movimentos porque eles não têm condições de entender o nosso grau de evolução. Pra vocês terem ideia, é o que a gente escuta. Vanguarda na veia. Isso a gente escuta da diretoria.
Estamos na vanguarda. Não, o espiritismo vai acabar ou vai acabar? Não, seria mais. Não, só fazer uma. Fosse a verdade. Só fazer um elogio para só fazer um elogio, depois eu passo a palavra. Nesse ponto, já assim, olha, assim, para nós é um mérito nosso. Vamos reconhecer também as coisas boas. Enquanto todo mundo estava se isolando na pandemia, justamente foi quando a gente se reencontrou depois de 30 anos. Olha que foi. E para quê? Para sentar aqui, discutir, um discordar do outro, um concordar, discordar, botar as ideias na mesa e vamos ver onde que vai dar esse negócio. Eu ia usar exatamente isso como exemplo. A mesma coisa que só eu e a Carla conversasse, porque a gente é do mesmo centro e a gente frequenta, e a gente não dividisse nada com ninguém, né? Com vocês, com as outras pessoas. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. E de novo é uma contradição em termos, né? Porque se você está 10 anos à frente de alguém, o que o Espiritismo ensina justamente é a caridade, a solidariedade. Então seria um momento de você dar o braço e falar assim, vamos com a gente que o caminho é legal, né? Eu te conto. Seria o inverso, né? Olha, você sabe que a Carla está aqui de testemunha, a gente já viveu esse tempo lá dentro, né? Onde as pessoas frequentavam os outros centros, conversavam com as outras pessoas, trocava programa de estudo, conversava sobre o programa de estudo, recebiam palestrantes de outros centros, né? Chegou-se ao absurdo de falar assim, não, a gente não precisa de outras pessoas vindo pela USE, por exemplo, porque aqui dentro tem gente suficiente para falar. Carla, a gente não perdeu nada. O Jair está falando que eu estou lembrando as vezes que a gente fazia, as palestras que a gente ia, convidava, não sei o que tal, né? Começando a dar o braço a torcer aqui. O que me admirou dentro do movimento espírita, quando eu entrei, que era do catolicismo, foi justamente isso, da gente, porque a UMESA não parava, né? A UMESA era a União das Mocidades, então a gente teve contato com outras mocidades, a gente ia para os lugares, né? A gente não ficava só ali dentro, né? A gente se reunia depois e assim, lá no Solidariedade, o Jadson, sabe? Se eu puder trazer as pessoas para dentro da minha casa, para a gente conversar, para a gente se conhecer, para a gente ter se ver fora dali, o que eu puder fazer, eu faço. Porque ali dentro é um tempo muito pequeno, né, que a gente se vê. E a gente não se conhece. Então, a gente estabeleceu bastante amizade fora da casa, porque é quando você se mostra como você é. E tudo que eu recebi de ajuda nos momentos mais tensos da minha vida foram dessas pessoas que conviveram comigo fora do centro espírita. Aqueles que ficaram lá dentro enclausurado, nem me visitar, nem dar um telefonema, uma mensagem me deram. Então, por isso que a gente fala, não adianta você se trancar, se fechar, né? Igual na pandemia, você falou que a gente teve essa oportunidade de se reunir. Aliás, espiritismo com ciência. A ciência nos trouxe a tecnologia para que a gente possa se expandir mais ainda. Né? A gente ter outras formas de divulgação, de reencontros, não desprezando o anterior, mas somando e expandindo, né? E isso a gente não vê, se a gente vê, está cada vez pior, está cada vez mais fechado. Né? Eu parei de ir no trabalho de sábado e ouvi umas coisas absurdas depois. Né? Eu nunca falei assim, eu vou parar de ir no centro espírita. Sempre gostei. Mas eu entrei num grupo tão fechado a ponto de parecer um confessionário, do que você falar não poder ser dito lá fora, do que você ouvir não poder ser falado para outras pessoas. Então eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. Enquanto está tudo se expandindo, crescendo e pipocando, a gente tem que virar piruá de novo, né? Então é complicado, a coisa tá feia, gente. E ainda essa questão de diretoria, eu não participo de reunião de diretoria, e aí fala assim, porque você é uma diretora, como se isso fosse um mérito, né?
E para mim isso não tem nada a ver, sabe? Eu acho que é pior ainda quando você usa, você é uma diretora, você é uma conselheira, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa como qualquer outra pessoa, né? E existem pessoas que trabalham ali dentro da casa que não têm cargo, que não têm evidência que trabalha, são os trabalhadores anônimos, né? Que a gente precisa tirar o chapéu e que está fazendo muito pelo próximo, muito, né? Mas às vezes a gente nem sabe o nome da pessoa. Então, eu não gosto desse negócio de ficar usando status, cargo, ou fechar um conhecimento, né? Como a gente falou, a proposta do Espiritismo é ação, é caridade, né? É se colocar no lugar do outro, é a gente ir até em outras religiões e observar o que é bonito ali, né? O que a gente aprendeu ali que a gente pode utilizar, né? Para a gente, para a nossa vida, para as pessoas que estão ao nosso redor, fazer comparações, né? Do que é bom. Então, é complicado, assim, porque o pessoal não estuda. Não é uma característica da Casa da Solidariedade o estudo. As pessoas se relacionam bem, se relacionam, nós temos um bom relacionamento interpessoal, porque a gente fica lá dentro, então não tem como a gente ficar num trabalho e não se relacionar, sendo que a gente só tem aquele trabalho, não tem outro. Para a gente ter parâmetros, a gente precisa sair dali. E o que a gente percebe é que muitas pessoas se plantaram ali dentro e elas não têm parâmetro, como já se falou, elas não têm, não compara, não tem nem como se comparar com outros centros. Elas não sabem se não tem como você falar que seu centro está 10 anos à frente se você nunca frequentou outro. Não é? É estranho, é umas coisas absurdas assim que a gente vê. Agora, eu entendo que essa visão que eu tenho hoje foi justamente por causa da Almesa, porque a gente era muito plural. Nós sempre fomos, né? A gente sempre participou de tudo. E outra coisa que a gente escuta, eu, né, por exemplo, né, que eu sou a ovelha negra, né, do Centro Espírita. Mocidade não é só pegar violão e sair por aí cantando. Isso virou um mantra dentro lá do Centro Espírita. Até o dia que eu cheguei na pessoa e falei, a gente não ficava só tocando violão. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi de espiritismo foi dentro dessa mocidade. E eu não gosto que fala isso. Aí deu uma parada. Aí agora minha irmã está fazendo o básico e ela falou que já começou de novo. Porque mocidade não é só pegar violão e sair por aí cantando. Que a Jaque foi da mesa, né? Pra vocês verem, a coisa parou para mim, mas não parou para os outros. Se vocês entrarem no grupo, vocês vão ouvir essa mesma coisa, se eles souberem que vocês foram da mesa. Porque a visão que as pessoas lá dentro tinham é de que a gente só fazia festa, de que a gente só saía para tocar violão, se reencontrar para oba-oba, entendeu? Então, é essa visão que eles têm. Eles têm uma visão fechada, porque eles não vão para os outros lugares, eles não participam, mas falam dos outros, sem estar lá. Às vezes, só pode falar de alguém, só pode julgar se conhecer, não é? Não é a proposta, Jairson? Você só pode julgar quando você conhece. Se você não conhece, você não pode julgar. Aí parte para a condenação, direto do julgamento, né? Tem o conhecimento, né? Pior ainda, né? Zé levantou a mão, né? Então, eu estou aqui, duas palavras, no diagnóstico e no prognóstico, né? Pensando aqui, já que estamos chegando finalmente. O diagnóstico a gente já fez, assim, e tentar, né, explicar, de repente, por que isso está acontecendo. Né? Porque se a gente quiser reverter, nós temos que entender o porquê, de onde que surgiu tudo isso aí. De repente, eu pensei aqui aquela famosa aquela analogia do Platão, que tinha o pessoal numa caverna lá e ficava só vendo os reflexos. Então, no fundo, essas pessoas que estão
matando o espiritismo nesse sentido, são aqueles caras que estão na caverna. Eles não vê, como a Carla falou, eles não saem da caverna. Então, cara, aquela visão de mundo que eles têm é aquilo. E o mundo é muito mais do que isso. Pensando aquela famosa, aquele conto do Platão, enquanto diagnóstico, né? Então, o cara tem aquela visão limitada, mas assim, é para execrar, é para culpar? Não. É uma consequência natural do fato do cara estar ali, só na caverna. E aí não dá para esperar mais do que isso. Isso é o diagnóstico. Cara, prognóstico, não sei. Analogias com pandemias à parte, e viroses à parte, cara, às vezes quando tem cura, cara, você tem que isolar. Isola e deixa se autoconsumir, como uma virose que não tem cura. Aí já nesse ponto, assim, deixa morrer. E aí vamos depois, como o Fênix, ressurgir das cinzas. Não Mas sei, essa é a minha palpite. esperança. Não, mas essa é a minha esperança. Porque, assim, a gente lê e os espíritos superiores falam que para muitos dos casos a solução é a morte. Só a morte vai encerrar isso. Então, quando eu falo de primeiro que é para causar esse choque mesmo, que o espiritismo vai morrer e pela mão dos espíritas, é justamente para a gente chegar nessa reflexão. Porque a gente se pergunta, né? E o papel da espiritualidade superior assistindo tudo isso? É exatamente o que você falou agora, né? É o respeito às escolhas, o saber, né? Que a doutrina dos espíritos ela é universal, que aí entra a questão da evolução, né? O que seria a evolução de pensamento dentro a evolução filosófica do espiritismo? A universalidade. Que o espiritismo é para todos, independente do seu momento de visão, né? O que é a evolução científica dentro da doutrina espírita? O seu carro-chefe, o seu objeto de estudo científico, que é a mediunidade, ela sair do efeito material para evoluir para um efeito totalmente sensorial, baseado na doutrina espírita, baseado no estudo da ciência, né? Sabendo que para acontecer um efeito mediúnico, a matéria já se desvincula disso de forma pesada, a matéria pesada se desvincula disso. E o efeito religioso, né? A evolução religiosa é o entendimento de Jesus Cristo como caminho, verdade e vida. Né? Essa é a evolução do espiritismo, né? Essa baseado, né, no que foi de forma primitiva trazido para nós através do início da terceira revelação, evoluindo com a humanidade e com a espiritualidade, para a gente vislumbrar isso. E como eu até falei na minha turma de quarta-feira, Deus era visto como punitivo, né? Na primeira. Deus é Pai por Jesus Cristo, né? E hoje Deus para nós é o universo. É tudo. Né? Porque até então, quando a gente figura Deus como um Pai, as pessoas ainda personificam, né? E a doutrina espírita veio trazer a gente qual que é a questão de Deus. Deus é tudo. Deus é o universo. As leis naturais são Deus, regidas por Deus. Agora, a quarta revelação vai vir a quarta, vai vir a quinta, porque a evolução é essa. Só que a gente não tem cognitivo, a gente não tem cérebro, né? Falando de física. É a mesma coisa que aconteceu com João Evangelista, né? Ele não tinha cognitivo, ele não tinha cérebro para definir o que era um avião. E o que ele escreveu? Um pássaro de metal. Né? Ele não tinha o cérebro dele não assimilava isso que ele estava vendo. Então a gente não vai assimilar o que é uma quarta revelação, nem que a gente frite o cérebro. Nem que a gente frite, passe a vida inteira, né, questionando o que seria uma quarta revelação, que é uma perda de tempo.
A gente não é o nosso momento ainda. Então, quando eu falo, olha, o Espiritismo, na provocação inicial, o Espiritismo vai morrer pela mão dos espíritas, é justamente para que a gente pense e raciocine em cima das nossas responsabilidades de tudo que a gente está fazendo. Que muitas vezes é necessário, sim, morrer e nascer de novo. Tal é a lei. Tá no túmulo dele, visitei. Eu não tive aonde visitar. Tal é a lei. É isso. Então, até a próxima. Deixa o like. Como é que faz agora? Não, tá dito, né? Depois dessa, acho que não tem mais o que dizer, porque eu acho que o Jairson matou bem. Alguém mais quer falar alguma coisa aí? Então, amiguinhos, nos vemos na próxima. Por favor, deixe seu like, se puder compartilhar. E esteja aqui sempre presente, porque a gente tem sempre novos assuntos e quentes, como foi o de hoje. Até a próxima.